Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Foi a observação que fez Jesus ao contemplar aquele gesto daquela pobre viúva que vai ao templo, lugar sagrado, lugar abençoado, lugar do encontro com Deus, para ali ela, além de fazer as suas orações, fazer também a sua oferta. Oferta que, aos olhos de quem por ali passava e observava, podia ser uma oferta insignificante, pois o próprio Evangelho diz que ela ali colocou apenas 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Materialmente, financeiramente, era uma oferta insignificante. Espiritualmente, era uma oferta grandiosa. E o próprio Evangelho nos traz o motivo da grandeza da oferta daquela mulher, expressa pelos lábios do próprio Cristo Jesus. Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Era tão pouco, mas era o pouco que ela tinha para viver. Era tão pouco, mas era tudo o que ela possuía. E o próprio Jesus, elogiando esta mulher, vai dizer: de todos que ali depositaram, ela foi quem mais ofereceu. Não pelo valor financeiro, mas pelo coração com o qual ela deu aquela oferta, colocando ali, oferecendo ali tudo o que ela possuía para viver. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus olha, Deus observa, Cristo está atento ao modo como a gente faz as nossas ofertas, as nossas doações, inclusive também a devolução do nosso dízimo. Aqui, irmãos e irmãs, esta mulher elogiada, porque ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. O dízimo ofertado, devolvido na igreja, não é aquilo que o Senhor pede, tudo o que a gente tem para viver. É pelo contrário, é uma parte, 10% daquilo que o Senhor, em sua bondade, nos oferece. Deus não nos pede tudo aquilo que a gente tem para viver, assim como também não pediu a esta mulher tudo o que ela tinha para viver. Foi a generosidade do seu coração, foi a sua confiança em Deus, em saber que aquele Deus que deu aquelas 2 pequenas moedas, para ela haveria de providenciar o necessário para a sua existência, para o seu dia a dia. É a mulher de fé, é a mulher que acredita, é a mulher que não põe limites para a sua generosidade. Deus, irmãos e irmãs, através da prática da devolução do dízimo, nos pede 10% daquilo que nós ganhamos para o nosso sustento. Isto, meus irmãos e minhas irmãs, é para nos educar a perceber que tudo de Deus recebemos e que este tudo recebido de Deus deve ser devolvido como forma de gratidão, como forma de agradecimento pela bondade do Senhor, como um gesto de fé. Dízimo é para quem tem fé, dízimo é para quem acredita. Ofertar, devolver o dízimo é para quem tem fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é capaz de milagres, no Deus que é capaz de abençoar, no Deus que é capaz de multiplicar. Hoje, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos traz no Evangelho esta mulher
que deu apenas 2 pequenas moedas, mas foi ela quem mais ofertou. Na liturgia da palavra, na primeira leitura, encontramos também uma viúva que socorre o profeta Elias em sua necessidade, em sua sede e em sua fome, oferecendo-lhe a ele a água com a qual saciar sua sede, oferecendo a ele o pão com aquele pouco de farinha que ela tinha, apenas um punhado de farinha, e ela faz um pão, oferece ao profeta, acreditando na palavra que o profeta lhe disse, que Deus não permitiria que a farinha faltasse, nem que o azeite diminuísse. Ela acredita nesta palavra do profeta, repartilha o pouco que tem com o profeta de Deus, e de fato ela vê o milagre acontecer. Diz a leitura que eles comeram durante muito tempo, e aquela jarra de azeite não diminuiu, e aquela vasinha de farinha não acabou. A cada dia, Deus era capaz de providenciar a farinha, Deus era capaz de providenciar o azeite. Irmãos e irmãs, tenhamos então consciência de que Deus é capaz de abençoar, de que Deus é capaz de multiplicar, quando vê em nosso coração a generosidade. Como diz São Paulo em uma de suas cartas, quem planta, quem semeia com generosidade haverá de também colher. Agora, quem planta e quem semeia na mesquinhez também haverá de colher. Acreditemos em Deus, entreguemos o nosso dízimo como reconhecimento de nossa fé, de nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele está atento àquilo que a gente devolve, também à atitude com a qual a gente devolve. Irmãos e irmãs, diante deste evangelho que nos traz essa viúva que deposita a sua oferta no templo de Jerusalém, poderíamos então nos perguntar: e o Senhor, olhando para mim, olhando para o meu dízimo, o que Ele teria a dizer? O que Ele teria a avaliar, olhando para o dízimo que eu devolvo, olhando para a oferta que eu entrego na igreja? O que o Senhor diria do meu dízimo devolvido na igreja? Cada um então coloque para si esta pergunta, coloque-se diante de Deus: Senhor, eu tenho sido generoso contigo na devolução do meu dízimo. Eu tenho sido, Senhor, fiel contigo também na devolução do meu dízimo. O Senhor que tem sido tão bom para mim, o Senhor que tem sido tão generoso para mim, tem visto em meu coração, em meu dízimo também, a generosidade, a fé e a confiança. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, Deus está atento, assim como Jesus ali observava as pessoas que depositavam as suas ofertas no templo, Deus também observa, Jesus também observa o dízimo que a gente devolve na igreja. Queira Deus que este dízimo possa também ser elogiado pelo Senhor, não porque a gente devolve tudo o que a gente possui para viver. Dificilmente, certamente, nenhum de nós fazemos isso. Não devolvemos tudo, mas aquilo que devolvemos seja devolvido com generosidade, dentro das nossas possibilidades. Deus não exige mais do que aquilo que a gente pode oferecer. Agora, Deus exige que a gente tenha generosidade, que a gente tenha fé e que a gente tenha confiança nele. Quando Ele vê a generosidade em nosso coração, quando Ele vê a confiança em nosso coração, quando Ele vê a fé em cada um de nós, aí de fato a gente passa também a perceber a bênção de Deus que vem sobre nós, a bênção do Senhor que é capaz de multiplicar aquele pouco que a gente tem. Irmãos e irmãs, como diz o ditado popular, o pouco com Deus é muito. Devolvamos sempre
aquilo que temos condições de devolver. Não sejamos mesquinhos, nem tampouco egoístas com Deus. Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, como a gente diz em uma das frases. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente também precisa ser bom, a gente também precisa ser generoso, tanto quanto Deus é bom, tanto quanto Deus é generoso para com cada um de nós. Irmãos e irmãs, olhemos o exemplo desta viúva deste evangelho, ela que deposita aquelas 2 pequenas moedas. Certamente ninguém observava aquele valor ou dava grande importância àquele valor. Jesus viu, Jesus observou e Jesus elogiou. Elogiou a generosidade daquela mulher, elogiou a sua confiança em Deus, não se importando até daquelas outras grandes quantias que eram colocadas ali, mas que, como o próprio Jesus vai dizer, todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía. Tenhamos o cuidado para não dar a Deus ou devolver a Deus também a sobra ou o resto. Ninguém se alegra em receber sobra, ninguém se alegra em receber o resto. Deus também não se alegra quando para Ele é reservado, é destinado a sobra ou o resto. Sejamos pessoas de fé, que não dá a sobra, mas que devolve a Deus com generosidade e com fé uma parte do muito que Ele nos deu. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda sempre um coração generoso, um coração que tenha fé, um coração que confia no Senhor, para que assim, a partir da nossa generosidade, da nossa fé e da nossa confiança, vejamos também em nossa vida o milagre acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra de Jesus, ao observar aquela viúva que fez a sua oferta no templo de Jerusalém. Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver.